galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do Complexo de Ensino Renato Saraiva, o melhor curso do Brasil, quiçá das Américas. É com imenso prazer que hoje a gente começa o nosso curso de língua portuguesa para você que vai fazer o MP de Pernambuco. Então vamos lá. Povo lindo, povo bonito dessa terra tão bonita, a gente tem que entender logo de cara que a parte de língua portuguesa é extremamente importante para o teu concurso. Porém, você precisa de uma base estrutural. E de cara você precisa saber que em língua portuguesa tudo está interligado. Normalmente, na escola, principalmente na escola particular, a gente tem o hábito de segregar esse ensino. Então a gente divide em professor de gramática, professor de interpretação e professor de redação. Quando na verdade, isso jamais deveria acontecer, porque é tudo a mesma coisa. Por exemplo, uma redação nada mais é do que uma interpretação ao contrário. Pega qualquer tipo de texto para ler, qualquer tipo de texto, suponhamos que seja uma narrativa. Se for uma narrativa, o que você vai fazer? Perguntas para se contextualizar. Então você vai fazer as famosas 4 perguntinhas do texto narrativo. Quando aquilo aconteceu, onde aquilo aconteceu, como aquilo aconteceu e quem participou. E se você tiver de produzir, ora, você vai ter que responder quando, onde, como e quem. Ah, Sidney, mas hoje em dia eles cobram mais a dissertação nas provas de concursos públicos. Beleza. Quando você lê um texto dissertativo, o que você procura? Você procura o porquê e o para quê das coisas. E quando você produz, você tem de responder o porquê e o para quê das coisas. Então, em língua portuguesa, tudo estará interligado. E uma análise textual só ocorre depois de uma análise gramatical. Então, essa história de que para fazer um texto, para interpretar, você não precisa de gramática, isso é conversa fiada. A cada frase, a cada sentença, você faz uma interpretação. Se eu chamo de análise gramatical, se eu chamo de análise sintática, se eu chamo de análise textual, toda e qualquer análise é sempre uma interpretação, não somente do texto, da estrutura morfológica e da estrutura sintática também. E em provas de concursos públicos, a matéria que mais cai, por incrível que pareça, não é a interpretação. Comigo, você vai aprender que existe uma diferença gritante entre compreensão e interpretação. E, na verdade, a maior parte da prova não é essa parte textual, é sim uma análise sintática estrutural. Tanto que é comum cobrar em termos preposicionados, porque o aluno sempre responde objeto indireto. Mas será que vai ser sempre objeto indireto? É um objeto indireto quando está ligado a um verbo transitivo indireto. E quando está ligado a um nome? A propensão é ser um complemento nominal. O que isso significa? Que em língua portuguesa eu não posso fazer uma análise sintática. Eu não tenho como olhar para um camarada isoladamente e classificá-lo. Eu, na verdade, preciso ver a quem esse camarada está ligado morfologicamente para aí sim poder classificá-lo. É por isso que quando está ligado a um verbo, é um objeto. E quando está ligado a um nome, tem a possibilidade de ser um complemento nominal. Mas vamos parar com essa conversa toda e vamos direto ao ponto. Para você entender o que você precisa em qualquer curso de língua portuguesa, com 5 aulas, com 10 aulas, com 20 aulas, com 30 aulas, você precisa entender as modalidades da língua portuguesa. E você vai ver isso aqui agora, ó, comigo. Acompanha aí rapidinho, ó. Quando eu penso em gramática, eu tenho 5 modalidades gramaticais que vão estudar 5 campos da língua portuguesa. Eis os campos. Eu tenho o campo do som, o campo da forma, o campo do estilo, o campo do significado e o campo do relacionamento. E vamos por partes. Vamos lá. Quando eu falo em som na língua portuguesa, o que vem à sua mente? Eu estou falando da língua portuguesa. Ah, vem a música do Caetano Veloso. Não, não é isso. Quando eu falo em som, vem aquilo que a gente chama de fonema. Por quê? Porque a palavra, ela tem as letras. Ela tem aquela representação estrutural, a grafia, o grafema. Mas essa palavra possui um som. E esses sons são representados por fonemas.
Então, eu tenho a letra, que é a estrutura, e o som, é o fonema. Então, aqui eu penso em fonema. Quem é que estuda isso aqui? É a fonética. E quando eu penso em fonética na língua portuguesa, existem duas possibilidades para isso cair numa prova. Ou o camarada vai cobrar em cima da acentuação gráfica, que é algo que precisa de um pouco mais de atenção, ou ele vai cobrar o número de letras e fonemas respectivamente, o que é algo muito simples. Por exemplo, o cara coloca a palavra árvore e pergunta o número de letras e fonemas respectivamente. O número de letras é muito fácil, é só contar. Então aqui ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Mas será que eu tenho 6 fonemas também? Para saber isso, eu preciso pronunciar a palavra em voz alta e ver se eu escuto o som. Então aqui ó, árvore. Ó, ar, som do A, som do R. Vo, som do V, som do O. Re, som do R, som do E. Então eu tenho 6 letras e tenho também 6 fonemas. Mas em provas de concursos públicos, eles gostam de palavras com processos distintos, como carro e táxi. Observem a palavra carro, ela tem 5 letras, é só contar, 1, 2, 3, 4, 5. Mas ela não tem 5 fonemas. Eu não falo carorô, eu falo carro. Então aqui esses dois R's têm um som de R forte. Então apesar de termos 5 letras, nós temos 4 fonemas. E a palavra táxi? Eu tenho 4 letras, mas eu tenho 4 fonemas? Não, pois eu não falo taxi, eu falo táxi. Então aqui, esse X tem som de KS. Então, apesar de termos 4 letras, nós temos 4 fonemas. Detalhe importante: existem nomes para estes processos? Existem. Você sabe muito bem esse primeiro aqui, ó. Quando eu tenho 2 letras e um som, eu chamo de dígrafo. Etimologicamente, o que isso significa? Di vem de 2, grafo vem de letra. Então, é quando eu tenho 2 letras e um único som. Mas esse aqui também tem nome. O nome vai ser dífono. Etimologicamente, ó, di vem de 2, fono vem de som. Então, é quando eu tenho 2 sons e uma única letra. Então, a diferença é essa. Dígrafo, eu tenho 2 letras e um som. Dífono, eu tenho 2 sons e uma letra. Mas sejamos sinceros, isso é muito fácil, isso é bem tranquilo. Agora, continua aqui comigo, ó. E ao pensar em forma, eu penso em morfema primeiro. Lembra que eu falei que a análise textual começa na análise gramatical? Tudo começa nesse camarada, tudo começa no morfema. O morfema é a menor unidade significativa de uma palavra. Isso significa que uma palavra pode ser dividida em partes menores, partes que atribuem significação. Depois, com calma, a gente vai dar uma olhada para entender melhor o que isso significa, tá? Então vamos lá. Quem é que estuda isso? É a morfologia. Aí lembra que agora há pouco eu falei de uma relação morfossintática? Então, quando a gente pensa em morfologia, isso estuda a forma da palavra, ou seja, o processo de formação e estrutura das palavras e as classes gramaticais. Isso significa que a morfologia é simplesmente a base da língua portuguesa. Enquanto eu não souber identificar uma classe gramatical, eu não sei nada. Todo o resto fica muito mais simples a partir do momento que eu consigo dizer, ó, isso é um substantivo, isso é um adjetivo, isso é um verbo, isso é um pronome, isso é um advérbio, isso é um numeral. Se eu não consigo fazer isso com calma e tranquilidade, eu tenho muita dificuldade na análise sintática e tenho muita dificuldade na análise textual, na análise semântica. A partir do momento que eu consigo com facilidade identificar as classes gramaticais, todo o resto se torna muito mais simples. E vocês vão ver como é que isso funciona, tá? Agora, eu ouso dizer que se você não domina ainda as classes gramaticais, você não sabe nada, e é por isso que a nossa aula hoje, no início, vai girar em torno das classes gramaticais. Agora, continuando aqui a brincadeira, ó. Se ao falar de forma eu penso em morfologia, ao falar de estilo eu vou pensar em estilística, que é a modalidade mais complexa que existe
pois ela é o elo entre a gramática e a literatura. Tudo que tem de paralelismo, tudo que tem de figuras, de linguagem, está ali, imbuído neste conteúdo. Porém, a gente em concurso público não estuda isso a fundo. Você provavelmente nunca estudou estilística a fundo. Mas esses conteúdos importantes que a gente pega e joga para o campo do significado. Este sim, muito importante para a nossa prova. Então, eu ao falar em significado, eu vou pensar em sema, que me remete à semântica. Vamos lá. Por que eu falei em sema? Porque a palavra sema, etimologicamente, significa exatamente isso, ideia. E eu consigo mostrar com uma palavrinha como esse termo é importante para nós. Aqui no Rio de Janeiro, eu estou gravando aqui no Rio, deve dar para perceber pelo sotaque. Então, aqui, a gente chama o sinal de trânsito de semáforo. O que é sema? É ideia. E foro, levar. Então, o pé da letra, a palavra semáforo, significa levar uma ideia. Ora, que ideia? Se está verde, eu sigo. Se está amarelo, eu tenho atenção. E se está vermelho, eu paro. Ou seja, a modalidade da semântica está direcionada ao campo das ideias. Está direcionada ao tópico do edital compreensão e interpretação de textos, que no nosso edital chamaram de intelecção de textos. Olha só isso. Isso aqui está diretamente ligado ao processo de compreensão e interpretação de textos. Não se iludam. Quando você olha lá no edital, uma palavrinha um pouquinho diferente, ai meu Deus, vão cobrar diferente, vai mudar o conteúdo, não sei o quê, vai mudar a forma como abordam as questões. Não muda nada. É porque na cabeça do avaliador, ou do cara que digitou o edital, aquele estagiário da banca, ele pensou assim, vou mudar aqui, ó, vou colocar um negocinho diferente. Então, quando ele colocou ali intelecção de texto, é mais uma vez uma parte que a banca sempre cobra de análise textual. Só que ao pensar em análise textual, eu tenho que saber que eu não faço só interpretação. Isso é impossível. Para qualquer tipo de texto, em qualquer tipo de banca, a gente tem uma distinção entre a cobrança das questões voltadas para o texto. Existe a compreensão e existe a interpretação. Mas lá eles colocaram que vai ter intelecção. Isso não importa. Importa é como o cara vai cobrar a questão. E você, de cara, já tem que saber a diferença para lá no dia mandar bem. Primeiro de tudo, como é que você vai fazer a prova? Pegou ali a prova de língua portuguesa. O que você faz naquele momento com o texto? Você vai ter que ler. Questão de gramática é gramática. Beleza. Questão de texto é de texto. Você consegue resolver uma questão de gramática muitas vezes sem precisar voltar ao texto, sem sequer ter lido o texto. Agora, você não consegue responder uma questão de texto sem ter lido o texto. Pelo amor de Deus, isso é impossível. Aí você vai ter que fazer uma leitura. Qual é o nosso grande problema? É que a gente não faz uma leitura atenta. A nossa leitura geralmente é dispersiva. E por um motivo muito simples. A gente faz uma leitura mental. Imagina só. Você faz exercício em casa. Você faz no cursinho que você estuda. Pode ser aqui online, pode ser no presencial. Mas isso tudo é diferente do ambiente da prova. Lá no dia da prova é completamente diferente. Você esquece coisas que você sabe, você se sente burro. Então ali é preciso ter atenção. E a leitura mental ela é extremamente dispersiva. Eu não sei se você sabe, mas o gago ele só gagueja, porque ele pensa muito rápido e o aparelho fonador não acompanha. Então, quando você pega um texto de 30 linhas, por exemplo, você já deve ter passado por isso. Você começa a leitura e ao chegar à linha 7, mais ou menos, você começa a dispersar. Começa a pensar no papagaio, no periquito, no feijão que deixou no fogo, no marido, na esposa. Você se desliga da prova. Você viaja literalmente. Literalmente não, né? Literariamente. Porque não tem como você se teletransportar. Você vai fazer isso apenas no pensamento. Agora, naquele momento ali, você perdeu o texto. Porque você se dispersa, mas continua a leitura. Você não parou, opa,
dispersei, vou parar aqui, vou voltar com mais atenção. Raramente alguém faz isso. Na verdade, o cara continua na marra, na coragem, vai até a linha 30. Mas aí ele percebe que não entendeu nada. Mas é a tal ponto que ele não entendeu o tema central do texto. Ele não sabe se é sobre violência, se é sobre corrupção, se é sobre fake news, sobre o que é o texto, ele não sabe. Aí ele tem duas opções. Ou ele volta e faz uma segunda leitura, eu recomendo, ou ele vai para o texto, para a questão. E aí é óbvio que ele não vai saber nada, ele vai ter que chutar. Ou desiste e deixa para voltar depois no final da prova, para tentar ver se dá uma espairecida ali. Mas, gente, tem uma forma muito simples de evitar isso. Basta fazer uma leitura em voz alta. Mas, Sidney, vão me expulsar da sala. Não, pelo amor de Deus, não é nesse tom de voz que eu estou falando aqui, não. É só um leve balbuciar para você escutar o tom da sua voz. Neste momento, o que vai acontecer? Você automaticamente vai ler mais devagar. E ao ler devagar, você presta mais atenção. Detalhe, escutando o tom da sua voz, você vai prestar atenção também nas pausas e nas entonações do texto. Consequentemente, você vai compreendê-lo e interpretá-lo melhor. Ao final dessa leitura, eu tenho certeza que, no mínimo, a compreensão geral do tema você conseguiu. Você sabe se é sobre religião, se é sobre família, se é sobre corrupção, se é sobre segurança pública. Isso você sabe. Aí depois você vai para o comando da questão, para saber se a questão é de compreensão ou de interpretação. E tem diferença? Tem. Se a questão for de compreensão, o que ela faz? Ela te joga para dentro do texto. E se a questão for de interpretação? Ela te joga para além do texto. Isso influencia em que, Sidney? No comando da questão. Se a questão for de compreensão e te jogar para dentro do texto, como vai ser o comando dessa questão? Vai ser assim, ó. Segundo o texto, ó, sempre aparecendo a palavra texto. De acordo com o texto, vai ser no texto, ou pode ser que ele faça assim, ó, na linha tal, no termo tal, no período tal, no parágrafo tal e por aí vai. Se a questão de fato fizer isso, levanta as mãos para o céu e agradeça a Deus. Se a questão te mandar, por exemplo, para a linha 5, você vai até a linha 5 lá e vai destacar o elemento que está ali. Por que eu estou falando isso? Porque a resposta estará ali naquele entorno. E se a questão número 2 continuar com essa pegada e te mandar para a linha 17, você vai até a linha 17 e vai fazer isso também. Vai destacar. Pode até marotamente colocar aqui, ó, número 1 e número 2, indicando onde está a resposta das questões. Agora, o que eu quero dizer com isso? Que para responder a questão de compreensão de texto, basta ter calma e atenção. Calma e atenção, pois simplesmente a resposta está dentro do texto. Agora, e se a questão for de interpretação? Aí, ó, vai além do texto, muda completamente o comando. Agora não é mais segundo o texto de acordo com o texto. Agora é infere-se que, deduz-se que, analisa-se que, conclui-se que, interpreta-se que. Então vai além do texto. E se vai além do texto, exige conhecimento de mundo. E infelizmente, conhecimento de mundo você não vai aprender aqui. Na verdade, não se aprende de uma hora para outra. É a bagagem de uma vida inteira. É ter lido bons livros, é ter escutado boa música, é ter visto bons filmes. Idade conta. Uma pessoa de 40 anos é muito mais experiente que uma pessoa de 20. Aí você vai falar, pô, então eu tô ferrado porque eu só vejo Sessão da Tarde, escuto a Anitta. Mas para nossa sorte, a maioria das questões são de compreensão. E quando são de interpretação, ainda assim terão um texto como base. O que eu quero dizer com isso? Que em prova de concurso público, você jamais precisa se preocupar com o que o autor quis dizer. Você vai se preocupar com o que ele disse de fato. Então aqui, ó, a maioria é de compreensão. Olha como é importante esse momento da aula. Você pode até não estar se dando conta, mas quando você olha lá para o edital, intelecção de texto, vai ser interpretação. Não necessariamente. Pode ser compreensão ou interpretação lá na hora da prova. Aí aqui, se for de interpretação, eles vão levar o texto como base. E quando eu tenho isso, só existem 3 possíveis erros interpretativos. Ou é o erro da redução, ou é o erro da contradição,
ou é o erro da extrapolação? Vamos entender a diferença. Vou fazer uma pequena analogia para vocês entenderem isso, tá? Então vamos lá. Bom pernambucano, galera de Recife adora essa cidade maravilhosa. Sei que tem muito tubarão lá, mas eu adoro Recife. Então vamos lá. Eu digo que eu encontrei o Pedro e o João ontem lá na praia de Boa Viagem. Os dois estavam sentados num quiosque, tomando uma cervejinha gelada, comendo um peixinho frito. O Pedro estava de sunguinha branca e o João de sunguinha amarela. Vamos entender isso daqui agora. Esses erros, redução, contradição, extrapolação, eles não estão dentro do texto. Eles estão no comando das questões. Ou seja, é o cara tentando te induzir ao erro. O que seria um erro de redução para esse pequeno texto? Seria dizer que o tema central do texto é a cerveja. E caramba, não dá. Cerveja foi apenas um elemento utilizado no texto. Então não tem como ser o tema central. Seria reduzir demais. O que seria um erro de contradição? Seria dizer que Pedro e João, por exemplo, são inimigos. Poxa, não dá. Eles estão batendo um papo na beira da praia, com traje de banho, tomando uma cerveja. Podem ser qualquer coisa, menos inimigos. Porém, muito cuidado com esse tipo de questão. Porque aqui, ó, a questão de contradição, que diz exatamente o contrário do que o avaliador, perdão, o contrário do que o texto disse, o cara pode fazer uma pegada com uma técnica que a gente usa no curso de leitura dinâmica. Não sei se você já ouviu falar, a gente não lê tudo, a gente lê em diagonal, o cérebro vai preenchendo de acordo com o conhecimento vocabular que a gente tem. Tanto que se você não tiver um conhecimento vocabular muito grande, o curso é meio ineficiente. Então o que o cara faz aqui? Ele pega um texto, tá aqui ó, o texto, e ele faz uma questão e pede para você marcar o que é incorreto. Só que ele faz esse incorreto parecer ser o mais correto do mundo. Aí ele coloca aqui, letra A. E ele vem e faz assim, ó. Ele deixa uma lacuna. Só que ele acabou de copiar isso daqui do texto. E aí pensa comigo. Se a tua leitura não foi atenta, você vai fazer algo que a gente chama de princípio de economia linguística. A gente quer se comunicar o mais rápido possível e quer entender o mais rápido possível. Isso nada mais é do que preguiça. Então a gente, para evitar a fadiga, tenta acelerar o processo. Você acabou de ler um texto com aquelas sentenças. Aí você vai para a alternativa, primeira linha igual que está no texto, segunda linha igual que está no texto. Quando você vai para a terceira, o teu cérebro às vezes não permite você continuar a leitura. Ele simplesmente preenche a leitura com aquilo que você acabou de ler. Então se a leitura não for muito atenta, você, por exemplo, não vai perceber a troca de amigo por inimigo. O texto aqui agora é muito pequenininho, mas ele poderia ter sido inserido dentro de um texto muito maior. E uma leitura desatenta faria com que o aluno não percebesse essa troca. Então, muito cuidado com esse tipo de questão. Tanto que eu recomendo até para o meu aluno fazer a leitura em voz alta do enunciado também. Detalhe, isso não serve só para a parte de língua portuguesa, isso serve para as outras disciplinas, principalmente para direito. Tem diversas questões que você não resolve de fato com conhecimento jurídico, você resolve apenas com uma bela análise do que está ali escrito, ou seja, uma interpretação. Se você, aliás, nem interpretação, uma mera compreensão. Então, faça uma leitura adequada sempre do enunciado das questões. E a questão de extrapolação aqui, ó, seria como? Seria dizer que Pedro e João são namorados, que eles têm um caso. Ué, mas como assim? Eu não posso dizer isso, Sidney? Não é permitido? Nesse texto, não. Porque em nenhum momento eu mencionei algo sobre a sexualidade deles. Então, não posso dizer isso deles. Eu até poderia descobrir isso num outro momento do texto, mas neste é impossível, pois nada sobre a sexualidade foi mencionado. Agora, em relação a esse texto, o que eu posso compreender? Que são dois homens conversando. E o que eu posso interpretar, deduzir, inferir? No máximo que são dois amigos conversando. Então, entenderam a diferença de compreensão para interpretação? É extremamente importante fazer isso. E vou te dizer um negócio.
Geralmente a FCC é questão de compreensão. Volte ao texto, a resposta está ali, você vai conseguir com calma, pode ter certeza. E agora, para finalizar aqui as modalidades, nós vamos falar da modalidade do relacionamento. Quem é que vai aparecer aqui agora? É a função sintática, ou seja, é a sintaxe, que estuda o campo do relacionamento. E com som de 2 S's mesmo, tá? Ó, sintaxe. Por quê? Porque esse termo já existia. É um termo militarizado. Era reunião de grupamento para definir quem ia cuidar do material bélico, da arrumação, da limpeza e por aí vai. Então, nada mais justo que chamar de sintaxe, porque pensa comigo, o que é uma reunião? É um intervalo de tempo para as pessoas se relacionarem. Então, nada mais justo que chamar de sintaxe é a modalidade que estuda o campo do relacionamento. Por quê? Porque a minha análise nunca é sintática, ela é sempre morfossintática. Eu preciso ver a quem aquele elemento está relacionado morfologicamente para aí sim classificar sintaticamente. E dentro dessa pegada aqui, dessas 5 modalidades, 3 são extremamente importantes para nós. A morfologia, que é a base de tudo. Se eu não sei morfologia, eu não sei nada. A semântica, porque está ligada à parte de análise textual. E a sintaxe, que acaba sendo a matéria mais complexa para o aluno. Fora que o cara pode fazer diversas pegadinhas contigo. Ele poderia colocar assim, ó, João quebrou uma cadeira. Aí o cara vem aqui, ó, destaca a palavra João e pergunta qual é a função morfológica. Só que na letra A, ele coloca sujeito. Neste momento, esse cara não está testando o teu conhecimento, ele está testando a tua atenção. Porque você vai pensar, ué, o João quebrou, o João é o sujeito. Mas ele não pediu função sintática, ele pediu a função morfológica. Morfologicamente, João é um substantivo. Sintaticamente, João é sujeito. Então fica ligado nisso aqui, ó. Quando o cara fala em função, na maioria das vezes, para deixar bem claro, é função ou valor, ele está falando, ó, de função morfológica, função semântica e função sintática. Nós é que nos habituamos a pensar que sempre vai ser função sintática, e não é. Então aqui, ó, quando o cara pede a função morfológica, obrigatoriamente ele apenas está querendo saber sobre as classes gramaticais. Ou seja, quer saber se é substantivo, adjetivo, verbo, pronome, por aí vai. Quando ele pede a função semântica, ele quer saber sobre o sentido. E aí não adianta, nós temos N possibilidades. Cada frase é uma frase, cada texto é um texto. E quando ele pede a função sintática, aí quer saber sobre os termos da oração. Então quer saber se é sujeito, se é predicado, se é objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial, complemento nominal e por aí vai. Aí o aluno se desespera nesse momento, nada mais do que natural. Só que aí eu vou te tranquilizar. Isso aqui tudo, ó, isso aqui tudo corresponde a 100% da análise que qualquer banca, qualquer avaliador possa vir a fazer. Mas, se você conseguir identificar a classe gramatical com calma, com exatidão, você percorreu 70% do trajeto. Então, isso é mais uma vez só para frisar a importância da identificação da classe gramatical. Todo o resto se torna muito mais simples. Então, esse primeiro bloco da nossa aula foi só um bate-papo. Só um bate-papo. A aula vai começar para valer agora, no próximo bloco. Então, só passa aí. Não vá nem beber água, aliás, beba água sempre, mas não vá fazer nada, não. Vá logo para o segundo bloco, tranquilo? Então, ó, beijo, até daqui a pouco. Tchau, tchau.